Shalom Lekulan, shalom a todos amigos do canal Teshuvá Total. Bem-vindo ao canal para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Eu sou o Renato de Prínzio e trago para vocês mais um estudo dos números na Torá, os números que são trazidos no texto diretamente, os números que são trazidos de uma forma escondida, que a gente descobre com a gemátria, com a contagem de letras, com a contagem de palavras, com numeração dos versos, enfim, vários números que aparecem na Torá, e o objetivo desse nosso estudo é trazer para você mais uma ferramenta para você analisar e entender um pouco mais da mensagem trazida no texto da Torá, na tua leitura semanal, ou acompanhando diversos outros estudos trazidos aqui no canal. Então, abra o teu coração para a gente iniciar esse estudo, né? O estudo de um pedacinho da Torá. Falando hoje, voltando ao estudo dos números, né? Os números na Torá são muitos e nós estamos estudando nesse momento aqueles que são trazidos no capítulo 1, capítulo 2 de Bereshit, que é todo o pano de fundo onde vai se desenvolver toda a história, né? O Eterno cria o mundo conforme a sua vontade, conforme o seu plano, conforme o seu desejo supremo, e nesse mundo ele coloca todas, no primeiro estudo, no primeiro capítulo, né, da Torá, ele coloca toda a base para que a gente possa, então, desenvolver toda a história que virá pela frente e que nós possamos associar com o mundo que nós conhecemos, com a ciência que está aí à nossa volta, descobrindo cada dia um pouquinho mais, né, sobre os intrincados segredos que o Eterno colocou nesse mundo, e nós vamos descobrindo e vendo que muitas dessas descobertas já tem um respaldo na Torá, ou já foi apresentado na Torá, ou de alguma maneira está escondido no texto e nos números da Torá. Então, vamos dar prosseguimento a esse texto, né? Já vimos os 4 primeiros dias da criação, a criação do mundo, o surgimento da luz, a separação das águas acima com as águas abaixo, o aparecimento dos continentes e da Eva, né? E vimos então também os astros aparecendo nos céus, e agora vamos ao quinto dia. Quinto dia é um dia importante. Vão aparecer os primeiros animais sobre a terra, vão aparecer os primeiros seres vivos que se movimentam. Até então nós temos os seres vivos que não se movimentam, ou seja, as plantas, os vegetais, que foram criados no terceiro dia. Então, no quinto dia nós temos o seguinte: Vayomer Elohim Ishiretsu Hamaim Sheretz Nefesh Hayah Ve'of e Eof Al Haaretz Al Pnei Rekia Hashamayim. E disse Elohim: produzam as águas répteis de alma vivente e ave que voe sobre a terra, sobre a face da expansão ou do firmamento, né, dos céus, Hashamayim. Então, os peixes, os animais marinhos, os grandes animais marinhos, foram todos produzidos nesse quinto dia. Esse quinto dia produziu esses animais, que são os animais, digamos assim, na escala mais baixa da evolução animal, né? Nós temos os peixes, as aves, os animais terrestres e o ser humano. Então aqui, né, dando sequência à ordem de aparecimento da vida na Terra, né, nós vemos aqui que o que vem escrito na Torá é exatamente o que a ciência nos traz com outras palavras. Vejamos aqui o verso 21. Vaivra, né, aqui a palavra bará e criou, Vaivra Elohim et Hataninim Hagedolim ve'et kol nefesh hayah.
Aromeshet asher sharetsu hamaim laminehen ve'et kol of kanaf leminehu vayar Elohim kitov. E criou Elohim, né? Aqui nós temos a palavra bará. E criou Elohim os grandes crocodilos, os grandes taninim. Taninim também é traduzido muitas vezes como o leviatã, os grandes animais aquáticos, as baleias, né? Mas na verdade aqui fala taninim, que são os crocodilos, os grandes crocodilos. Nós vamos ver que os crocodilos vão aparecer quando o povo estiver no Egito, né? Vai aparecer novamente essa palavra crocodilos, grandes crocodilos, representando, obviamente, todos os grandes animais que estão na água. E toda alma de vida que se arrasta, que produziram as águas segundo suas espécies. Então nós temos aqui as espécies, né? As espécies animais já estão na Torá. E toda ave segundo as suas espécies. Então cada animal é criado, né, de acordo com a sua espécie. Um animal não mistura com o outro, um animal não vai se miscuir com um outro animal de uma outra espécie. Cada animal tem a sua espécie característica, né? Todo animal evolui segundo a sua espécie. Vai varer otam Elohim lemor, e os abençoou, vai varer. Aqui nós temos a palavra verechá, vai varer, né? E varecha Adonai, que o Eterno te abençoe. Então essa palavra é abençoar. E os abençoou Elohim, dizendo: Pru urvu umilu et hamaim ba yamin ve arof iriv baaretz. E os abençoou Elohim, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e a ave se multiplique na terra. Vaierri erev, vaierri boker, yom ha-mishi. E foi o Erev, não, foi o entardecer, foi aquele momento em que a luz do dia já começa a dar lugar à escuridão da noite, e foi o Boker, justamente a mistura da claridade tomando o lugar da escuridão, o dia quinto dia. Nós temos aqui então os animais, né, os animais aéreos e animais aquáticos, né, surgindo nesse quinto dia. E lógico que aqui a gente fala que os animais ocupam o mar, mas na verdade não é só o mar, né? O mar foi o que a gente adotou da palavra Maim. Maim significa uma grande quantidade de águas. E nós adotamos para essa grande quantidade de águas o mar, para todo o mar, o oceano, né? E deixamos para uma quantidade menor como rios e como lagoas, lagos. Então, na verdade, a Torá ela traz esse mesmo nome, mar, para todo ajuntamento de água. Todo ajuntamento de água, então, é chamado de mar. Então aqui o Eterno está abençoando os animais, todos os animais criados, e dando essa ordem, né? Frutificai, multiplicai e enchei as águas dos mares, né? E as aves se multiplicando sobre a terra, porque as aves vão viver sobre a terra. A terra, o leito seco já foi apresentado lá no terceiro dia, né? E aqui nós temos a 271ª palavra da Torá, que é justamente essa palavra pru,
né? Frutifique, frutificai. E 271 é justamente, né, a gemátria da palavra Heraion, que é gestação. Então todos os animais gestam, todos os animais têm a sua multiplicação, a sua frutificação ou a sua preservação da sua espécie através, né, através dessa gestação, alguns menos dias, outros mais dias, alguns que utilizam um ovo para nascer, como as aves, muitas das aves colocam ovo, muitos peixes colocam ovos, e os animais, né, todos esses animais, então, têm esse processo de gestação. E essa palavra Heraion, palavra gestação, tem a gemátria 271, né, justamente essa palavra que aparece aqui pela primeira vez, dando a mensagem do Eterno de que todos os animais devem se multiplicar, devem se reproduzir, não deve haver, né, não deve haver a eliminação de animais sobre a face da Terra. Todos eles têm direito a sobreviver. Então a extinção de espécies animais, né, provocada pelo homem é um ato que ocorre contrário ao ensinamento do Eterno que é dado aqui nesse momento, né? Essa ordem que ele dá de que os animais frutifiquem, ou seja, que haja a sua reprodução, que os animais busquem a sua reprodução. E esse número 270 na verdade, também vai estar associado ao ser humano. Por quê? Porque a gestação humana média é em torno de 270 dias, né? 270 dias, 9 meses que o ser humano gesta, é justamente esse valor médio, né? 270, 271, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas na média nós estamos aí nesse número, né? Esse número ele então traz um significado muito importante. E 270 também, se você lembra lá da época da escola, você sabe que 270 graus são 3/4 de uma circunferência, ou seja, são 3 quadrantes de uma circunferência. Você dividir a circunferência em 4, né? Um quadrante tem 90 graus, 3 quadrantes tem 270 graus, ou seja, 75% do círculo, ou 75% de uma esfera, né, é um quadrante dessa esfera. E a gente já sabe que toda a superfície da Terra tem em torno de 70% de água, né? Então, estudos mostram que esse número varia um pouquinho, né, dependendo da forma como é feita a medição, mas é mais ou menos aí 3/4 da Terra coberto de água. Então, um número que tem muito significado. Mas vamos mais uma relação que vem com o número 27, né? Com esse número 27, 270, né? Essa gemátria, ela pode ser, a gente estuda ela com o zero, sem o zero, para você ver alguns significados que a Torá nos traz. Então, no verso 27 de Bereshit, capítulo 1 de Bereshit, nós temos algo muito importante acontecendo. Vaivra Elohim et Ha'adam, Betsalmo, Betselem Elohim, Bara Oto Zahar, Kevá, Bara Otan. Criou Elohim, criou aqui, Bará novamente, né? Criou a partir de algo que não existe, de algo que não está no nosso mundo, né? Cria a partir da sua vontade, Elohim, o ser humano, né? Ou um ser humano, né? Aqui, na verdade, é o ser humano, porque nós temos o artigo, né? O ser humano, na sua imagem, na imagem de Elohim, criou Otan, o criou, na imagem de Elohim, o criou, ou seja, criou o homem na sua imagem, semelhança. Nós vamos discutir um pouquinho mais o que está dizendo essa frase, né? O que a gente entende com essa frase. E aqui algo muito importante. Zahar
Zahar Unkevá, macho e fêmea, Baraotan, os criou. Né? Então, os criou aqui é plural e aqui é singular, dando a entender que esse ser humano inicialmente foi criado com os dois sexos, né? Criou com os dois sexos. Então, nós vamos ver mais à frente que vai haver uma separação, mas no primeiro momento, né? No primeiro momento, o ser humano foi criado, né? Foi colocado no ser humano. O Eterno criou a sua imagem semelhante com essa dupla, né? Com essa dupla sexualidade. Então, ele decidiu, Elohim decidiu criar o ser humano no verso anterior, no verso 26, que é justamente a gemátria do nome do Eterno. E aqui no 27, que nós já vimos lá a gestação, dando a entender que macho e fêmea são necessários para que haja frutificação. Né? Não há reprodução de nenhum animal, né? Se não houver a intercorrência dos dois sexos. Se um sexo só não é suficiente para a reprodução de um animal. Há necessidade, como a ciência mostra, né, das duas partes contribuindo para a formação da descendência ou para que essa espécie se reproduza. Né? Então, é importante que hajam os dois sexos. E aqui nós vemos algo muito interessante se você contar aqui as palavras, né? Se você contar as letras aqui desse verso, nós vamos ter, né, nesse 27º verso da Torá, nós vamos ter 12 palavras, 1, 2, 3 aqui, quando duas palavras são unidas por uma caf, ela é lida como uma expressão, uma palavra só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palavras, dando a entender aqui nesse momento em que o Eterno cria o homem à sua imagem e semelhança, já a presença, né, das 12 tribos, as 12 tribos que virão, né, que virão mais à frente, que nós vamos estudar mais à frente, que outros capítulos da Torá trazem as 12 tribos. E nós temos aqui 50 letras. Né? 50 letras, o Macaf não conta como letra. Nós temos 50 letras, né? mostrando aqui que nós temos 5 livros na Torá e o Eterno usou na criação 10 palavras. Com 10 palavras ele criou, haja isso, haja aquilo, né? Separe-se. Então o Eterno usa 10 palavras nesse primeiro capítulo de Bereshit. E 10 palavras, 50 letras, 10 palavras, nós temos associado então o número 5, os 5 livros da Torá. E o livro de Bereshit, o Sefer Bereshit, o primeiro livro, o livro de Gênesis, ele tem exatamente 50 capítulos, né? Mostrando aí que há uma grande conexão entre todos esses números apresentados, né, em cada um dos dias, ou nos dias que são realizados processos de grande importância para toda a criação. Vaiomer Ha'adam, aqui nós temos o verso 23 do capítulo 2, né, quando o Eterno dá um detalhamento de tudo que foi criado e como foi criado. Vaiomer Ha'adam Zot Rapa'an Etzen Meat Samai U Vassar Mibitsari Lezot Ikare Isha Ki Meish Lukaha Zot. E disse, né, o ser humano, e disse o Adam, e disse o ser humano criado, né, criado no capítulo 1, verso 26. Zot Rafa'an. Esta é agora Etzem, osso dos meus ossos. Na verdade,
Etz é árvore. Então aqui dando a entender que o ser humano tem uma estrutura vertical como uma árvore, tem uma estrutura interna vertical, que é justamente o seu esqueleto, né? O seu esqueleto, que são ossos. Então a tradução traz ossos, osso dos meus ossos, ou ossos dos meus ossos, enfim. A tradução ela coloca, né? Ela coloca essa palavra aqui, mas na verdade está falando de etzem, como sendo essa estrutura que mantém o ser humano de pé, o ser humano ereto. Né? O ser humano não é um animal quadrúpede, não é apesar dele ter 4 membros, esses 4 membros não são, né, não são utilizados para a sua movimentação. Então, aqui nós temos a apresentação do ser humano, né, como tendo essa estrutura que mantém ele nessa posição. E ele diz aqui que esta agora, nós estamos falando daquele momento, né, em que o homem é colocado para dormir e o Eterno tira dele a mulher, Ixá, né, e ele diz, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, ela tem a mesma constituição que ele, tem o mesmo, é formada dos mesmos materiais que, que, que o homem. Então a mulher e o homem têm os mesmos elementos químicos no seu corpo. O alimento de um é o alimento do outro. O que um precisa, o outro também precisa. Né? Claro que cada um tem particularidades diferentes, cada um tem uma constituição física diferente, mas tem a mesma forma, seja no esqueleto, seja na cobertura, na capa de carne, onde estão todos os órgãos, enfim, tudo que faz com que o ser humano se desenvolva. A esta se chamará Ixá. A esta se chamará Ixá, pois do Ish esta foi tirada, ou ela foi tirada do homem, ou seja, nascemos como um único ser. Né? Nós vimos lá no capítulo 1, 27, né, que eram macho e fêmea o Eterno os criou, mas aqui o Eterno faz essa separação. O Eterno separa, né, separa o homem, e nós temos agora 2 seres, o homem e a mulher, que são, né, necessários para que se reproduza o ser humano. E aqui é interessante que nós temos o 54º verso da Torá, que é justamente, né, a divisão da Torá feita em 54 porções. Então as 54 porções, elas têm uma relação não, elas têm uma relação com o homem e com a mulher. Então nós temos aqui esse 54 relacionado com esse momento em que há a separação do homem e a mulher. A Torá, ela é necessária tanto para o homem quanto para a mulher. Então nesse momento aqui nós vemos que a Torá não é só para os homens, a Torá não é só para as mulheres. A Torá, né, os seus 54 suas 54 parachotes são justamente necessários para o homem e para a mulher. O verso 24 diz o seguinte: Alquem yazav ish et aviv et imo vedavak beisto verrayu levassar errad. Assim, abandonará o homem, um homem. Aqui nós temos um homem, não fala Haish, mas sim Ish. Então, quando não tem um artigo, é um homem. Abandonará um homem seu pai e sua mãe, et aviv ve'et imo, e se unirá a sua mulher, Baistô, a sua mulher,
na sua mulher, ou a sua mulher com crase, é o mesmo significado, né? O homem se une à sua mulher, se junta à sua mulher, se liga à sua mulher, e serão por uma carne, por uma carne. Então serão novamente retornando àquela condição, né? Aquela condição no verso 27, né? Quando diz que foi criado um homem, né? Foi criado um ser humano, e esse ser humano tinha macho e fêmea os criou, de forma que a cada homem corresponde a uma mulher, a cada mulher corresponde um homem, né? Então essa ideia, né? Essa ideia da monogamia, ou seja, para cada ser existe, né? Existe a sua contraparte dada na Torá. Por isso que essa união é tão importante, né? Por isso que o Eterno sempre, né, coloca em toda a Torá a união do homem com a mulher, né? Sempre é falado dessa união de um homem e uma mulher. E isso vem depois, né, é trazido lá nos discursos de Platão, também quando fala sobre o amor, lá no livro O Banquete, é falado vários filósofos lá falando do amor, né, e um deles apresenta que o ser humano foi criado como um ser que tinha os dois sexos e foi separado e misturado, e hoje a gente sofre, aí o homem sofre buscando a sua metade, a mulher sofre buscando o seu, o seu homem, ou seja, a sua metade. Mas essa história de Platão vem muito depois da Torá. A Torá já trazia, né, já trazia aqui no capítulo 2 essa representação, que é justamente o 55º verso da Torá. Então nós temos aqui, né, nós temos no primeiro verso aqui, 54, a raiz 9, né, o 54º verso nós temos a raiz 9, ou seja, nós temos aqui o ser humano seja o homem, o ser humano seja a mulher, né, o mesmo ser humano, ele tem a raiz 9, ou seja, ele é aquele ser humano que está, né, com a cabeça acima do corpo, porque ele tem essa estrutura, né, o osso, o esqueleto que o mantém de pé. Então nós temos aqui o número 9, e nós temos aqui o 55º, né? Então, se você olhar aqui no 55º, vamos ver esse número 5 aparecendo justamente da diferença entre o homem e uma mulher, né? Ish soma 311 e Ishá soma 306. A diferença é exatamente o número 5, né? E aqui no 55º verso, nós temos a união do homem com a mulher, dando os 55, então suprindo aqui esses 5 que está faltando, né? E que é justamente, né, duas vezes o número 5, ou seja, os 5 livros da Torá para o homem e os 5 livros da Torá para a mulher. Os dois têm que acompanhar a Torá, têm que viver de acordo com a Torá. A Torá é a base tanto para o homem quanto para a mulher, e quanto para os dois quando estão juntos. Então nós temos aqui, nesses números espalhados na Torá, né, nós temos esses números trazendo esse significado. Então é muito útil a utilização desses números para a gente aprofundar esse entendimento, né, esse entendimento né, de que o homem e a mulher têm um valor muito grande dentro da Torá. Não há discriminação, o Eterno não faz acepção, não faz discriminação em nenhum momento, né? Isso tudo vem da cabeça do homem, do mau uso que o homem faz do conhecimento, né, da sua força física, da sua capacidade intelectual. Ele discrimina, ele comete muitos erros que estão aí até os dias de hoje, né? Vamos então olhar agora o verso do capítulo 2, o verso número 8, né? Verso número 8 do capítulo 8, que diz assim: Vaitá Adonai Elohim Gan Baeden Mi Keren Vaiasem Sham It Ha'adam Asher
Yatzar, e plantou Adonai Elohim um jardim, Gan, um jardim, Éden, no Éden, no ocidente, Miqueden, no oriente. Vai a Sem-Chan e colocou ali o homem Asher Yatzar, que criou, que formou. Né? Na verdade, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, mas ele forma o homem com os elementos da terra. Né? O homem é feito do pó da terra. Por que o homem é feito do pó da terra? Porque todos os minerais, né, necessários à constituição do ser humano vêm da terra. Todos os minerais que vão formar o alimento trazido pelas plantas vêm da terra. Tudo vem da terra. Né? Tudo. Imagina se o ser humano fosse criado, né, com um elemento químico que não existe na face da Terra. Então, ele nunca iria repor esse elemento. Né? E o nosso organismo, ele se desgasta e se forma muitas e muitas vezes durante toda a nossa vida. É pele que desaparece, é pele nova que vem, né? É órgão que células vão se substituindo, né, durante toda a nossa vida. Então imagina se a gente fosse feito de um elemento aí, né, de uma criptonita. Imagina aí que a gente precisasse de criptonita para refazer o nosso organismo. Nós teríamos que esperar, né, esperar muito para poder se alimentar, para poder subsistir nesse planeta. Então nós temos aqui, nós temos que o homem foi formado. Quando o Eterno cria, nós vamos ver o que significa esse criar mais um pouquinho à frente. E nós temos aqui algo muito interessante, né, que nós temos aqui do homem Adam, Asher e Yatzar. Nós temos uma gemátria muito interessante. Nós temos aqui justamente, né, nós temos aqui a quingentésima, quadragésima palavra de Bereshit, ou seja, a palavra que está no lugar 540, fazendo alusão aqui aos 54 que nós vimos anteriormente, 54 porções da Torá, e nós temos nesse 50, que é justamente o dobro do 27, o dobro do 270 que nós já vimos no primeiro capítulo, aqui nós estamos no capítulo 2, e nós temos aqui que o Men, o Asher, eles formam 200 mais 300 mais 1 mais 40, 541. Né? 541 ligando, né? Ligando o homem, né? O homem à sua formação. Ligando o homem à sua formação, que 541 é justamente a gemátria do nome Israel, ou seja, o nome Israel soma 30 mais 1 mais 200 mais 300 mais 10, 541. E você vê aqui, né? Você vê aqui que Asher e Yatzar, esse Yud aqui e o Asher, aparecem no nome Israel. Né? Então, nós temos aqui muitas relações sendo trazidas, além de lembrar que esse verso ele tem 10 palavras. Vaitá Adonai Elohim Gan Be'eden, é uma palavra só, Miqueden Vayasem Shan Et Hadan Asher Yatzar. 10 palavras formando, né, essa frase, trazendo novamente as 10 palavras usadas na criação, ou se você quiser também, as 10 palavras que vão ser trazidas lá no capítulo 20 de Shemot, que são as 10 palavras pronunciadas pelo Eterno no Sinai, que são os 10 mandamentos, as regras de conduta do ser humano que foi criado aqui nesse momento. E agora vamos falar do sexto dia, né? O sexto dia, que é um dia que traz um texto bastante longo. Por quê? Porque é a coroação de toda a criação. A coroação de toda a criação está aqui nesse sexto dia. Tudo foi criado até o quinto dia para que o sexto dia desse origem, né? Desse origem
aos animais terrestres e, finalmente, finalizando, né, o ser humano. Vayomer Elohim totse haaretz, nefesh chaya lemina be'emah varemes, v'haito eretz lemina vayirhi ken. E disse Elohim, produza a terra alma viva, segundo sua espécie. Ou seja, os animais terrestres continuam, né? Continuam o que foi dito lá para os animais aquáticos e os animais aéreos, ou seja, segundo a sua espécie. Não há mistura de espécie. Animal e rastejante, aqui muitas vezes é traduzido como bestas feras, como gado, enfim. E, na verdade, eu entendo aqui que são todos os animais que andam sobre a face da Terra, seja quadrúpede, seja bípede, seja... Não existe animal trípede, né? Não existe um animal que tenha 3 pernas, mas todos os animais ou têm 4 pernas ou têm 2 pernas, né? Como o macaco tem 2 pernas, muitos outros animais têm 2 pernas. As aves estão separadas, né? As aves já estão citadas lá no dia 5º, no dia anterior. Então aqui são todos os animais, e os animais que rastejam, ou seja, os animais, né, os animais que se esgueiram pela face da terra, como alguns anfíbios, como a cobra, né, como a minhoca, enfim, todos os animais que estão sobre a face da terra. E vivem na terra segundo a sua espécie. Vaierriken, e foi assim. Vayaz Elohim et Hayat Haaretz, Lemina ve'et Haberemah, Lemina ve'et Kol Chemes Haadamah, Leminehu Vayar Elohim Kitov. E fez Elohim a vida no solo por sua espécie, e o animal, ou seja, um quadrúpede, um animal, um bípede, né, que seja um animal diferente do ser humano, todos os animais sobre a face da terra, por espécie, e o rastejante da terra, por espécie. E viu, né, aqui, na verdade, vou corrigir aqui, né, porque é Adamá. Então, é o animal do solo, não da terra, né, porque terra, como a gente já disse várias vezes, a terra Haaretz, ela tem um significado de uma terra delimitada, ou seja, uma formação de terra delimitada. Na nossa língua, terra serve tanto para solo, como para uma região, como para um país, como para um sítio, uma fazenda, um quintal, qualquer coisa nós chamamos de terra, até o planeta, né, o planeta Terra. Mas no hebraico nós temos Haaretz e nós temos Adamá. Adamá é justamente o solo, o barro do solo, os minerais que estão no solo, não tem uma delimitação. Então aqui todos os animais, né, a vida no solo por sua espécie, os animais por espécie, e rastejante do solo por espécie, e viu Elohim que era bom. Então aqui, nesse momento, né, aqui fechou esse ciclo, e o Eterno diz que tove. Sempre que termina um ciclo de criação, o Eterno fala que tove, né, ou seja, é bom, o Eterno viu que é bom, né, o Eterno viu que é bom, vai are Elohim que tove, viu Elohim que foi bom, o que estava bom, o que era bom, né, que é bom, né, porque para Elohim não existe o tempo passado, presente e futuro. Então tudo que ele viu que era bom, continua vendo que é bom, continua vendo que vai continuar vendo que será bom. Ele criou sempre tudo bom. E aí nós temos o verso 26, né, o verso 26 que diz: Vaiomer Elohim Naase Adam Betsalmenu Kid Mutenu Verdu Vidgat Hayan Uvof
Hashamayim, Uvabehemá, Uverol Haaretz, Uverol Arremes, Arromes al Haaretz. E disse Elohim, façamos um ser humano, né? Não tem artigo aqui, Ha'adam, façamos um ser humano. Um ser humano. Adam representa nosso pai Adam, nosso Adam Arishon, o primeiro homem, mas também representa o ser humano, a humanidade, todos os seres humanos na face da Terra. Na nossa imagem e semelhança, conforme nossa semelhança. Na nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E governe, né, ou seja, domine no peixe do mar, na ave dos céus e no animal em toda a terra e no rastejante que rasteja sobre a terra. Então, nós temos aqui, né, nós temos o fechamento da criação dos animais no sexto dia e o Eterno, então, partindo aqui, né, definindo a criação, a formação do ser humano do solo, da terra, né, com os minerais já disponíveis no planeta, com a água disponível no planeta, ele formou o ser humano, e esse ser humano, então, vai ser, né, vai ter a imagem semelhante, a semelhança de Elohim, né? Nós vamos ver lá no capítulo 2, nós vamos ver um pouquinho do capítulo 2 sobre o que significa a imagem e semelhança, né? E esse ser passa a ser o que dominará, governará sobre todos os animais criados anteriormente, né? Sejam os animais aquáticos, sejam os animais aéreos, sejam os animais terrestres. Mas quando ele fala governar e dominar, na verdade é para que ele tenha a responsabilidade sobre todos os animais que estão sobre a face da terra. Não é governar, dominar para destruir, mas ao contrário, né, para permitir que esses animais continuem existindo segundo a sua espécie sobre a face da terra. Um termo muito mal interpretado durante milhares de anos, né, que o ser humano passou aí a caçar animais, a matar animais desnecessariamente, simplesmente pelo prazer, né, prazer de se mostrar superior, mas essa superioridade não é no sentido de ser o melhor, mas por quê? Porque justamente porque foi criado a imagem e semelhança do Eterno, ele tem a responsabilidade, a compreensão, a consciência de que esses animais merecem um cuidado, né? Então, a interpretação incorreta, ela levou ao grande caos que a gente vive nos dias de hoje. E aqui nós temos que justamente esse verso 26, onde é criado o ser humano, né? O verso 26, onde é criado o ser humano, é justamente o verso que tem o número da gemátria do tetragrama sagrado, ou seja, não é à toa, né, que essa divisão de capítulos e versos teve a orientação do Eterno para que fosse feito dessa forma. E continua o sexto dia. Vai lá Elohim et Ha'adam, Bet Salmo Bet Selen Elohim, Bara Oto Zahar Unkevá Bara Otan. E criou Elohim o ser humano na sua imagem, e na imagem de Elohim criou. Macho e fêmea o criou. Nós já vimos esse verso um pouquinho antes, e agora a gente vê aqui que no verso anterior o Elohim disse: formemos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Formemos um homem, um ser humano, né? E aqui temos um detalhe maior, né? Temos um detalhe. Nós temos o ser humano. Então nós temos aqui um artigo, o ser humano, né? O homem, o Adam, né? Na sua imagem e semelhança, ou seja, foi formado dos constituintes da terra, dos minerais,
todos os elementos químicos que existem na face da Terra, o corpo físico. Mas aqui ele diz, vai lá, nós temos a palavra bará, nós temos a palavra criar, criar no sentido do eterno, de colocar, né, de fazer algo que não depende de nada, que exista, né, que exista no momento. Então, ele cria no homem o quê? A imagem e semelhança, a consciência, a capacidade de escolha, né, o pensamento, a criatividade do ser humano. O ser humano é um ser diferente dos outros que foram formados a partir do solo, mas ele foi formado o seu corpo, mas dentro dele, né, dentro do ser humano foi colocada uma alma, uma alma vivente, consciente, uma alma que tem essa consciência de vida que vai então dominar sobre todo o restante. Então nós temos essa diferenciação aqui da formação do nosso corpo e da criação da imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança não é para dizer que o eterno tem uma forma física de um ser humano, nem que o ser humano tenha a forma física do eterno. Não é isso, né? O ser humano tem a forma física que foi dada de acordo com a disponibilidade de elementos químicos da face da Terra. A semelhança é justamente a capacidade, né, a consciência, o poder de escolha, a liberdade de escolha, Ratson Hafshi, né, a sua liberdade de escolher, né, na face da Terra, escolher tudo que ele vai fazer, escolher entre o bem e o mal, escolher entre tomar uma decisão ou não tomar aquela decisão, ou agir de uma maneira ou não agir daquela maneira, agir de uma maneira diferente, né? Então nós temos essa diferença aqui na criação, né? E na formação e na criação. Vai varer otan Elohim vaiomer lahem Elohim pru urvu umilu et haaretz vechi veshuvah urdu bidgat hayam uvot hashamayim uvichol haya haromeset al haaretz. E o abençoou, vareja. Nós temos a palavra brahá, né? E abençoou eles, e os abençoou Elohim, e disse para eles, Elohim, frutificai e multiplicai, e enchei a terra, dominai-a, e desça, e aqui a palavra redu, né, e desça, mas na verdade é e domine sobre os peixes, nas águas e na ave dos céus, sobre o peixe nas águas e sobre a ave dos céus. Falando de um como o coletivo, né, todos os peixes e todas as aves, na ave que está nos céus, no peixe que está nas águas, e toda a vida que rasteja sobre a face da terra. Então, aqui está se dizendo que o ser humano, né, tem a obrigação de frutificar e multiplicar, de se reproduzir, para que seja mantida a sua espécie, para que se desenvolva a sua espécie, né? E o Eterno abençoou o ser humano para que isso acontecesse. E, além disso, ele vai dominar, né, sobre todos os seres que estão sobre a face da terra. E aqui nós temos, então, a palavra, né, a palavra Haaretz, que é justamente a 360ª palavra da Torá, né? Essa palavra que ocupa o lugar 360 é justamente a terra devido à sua forma. Você lembra lá no verso 22, né, que o Eterno diz para os peixes, no quinto dia, diz para os peixes e as aves se reproduzirem, né? Então diz lá, Vaivareha otan Elohim, Vaiomer. E aqui nós temos duas palavras Lahem Elohim, né? Que muitas traduções não trazem, porque já tem aqui, né,
e os abençoou Elohim dizendo, não diz aqui, e os abençoou Elohim dizendo para eles Elohim, ou seja, na nossa língua portuguesa isso aqui aparece uma repetição que pode prejudicar o entendimento. E os abençoou Elohim e disse para eles Elohim. Esse para eles Elohim não tem necessidade de tradução, porém no hebraico, né, foi necessário essas duas palavras aqui para que a tricentésima, sexagésima fosse justamente a Haaretz, né? Senão nós teríamos outra palavra, e não essa palavra que tem um significado importante. Né? Por quê? Porque nós temos aqui o número 360, né, que é importantíssimo no nosso calendário. Por quê? Um ano lunar tem 354 dias. Né? Nós temos anos com 353, anos com 355, então, e ano com 354, que é a média desses três períodos. Nós temos mais um ano em que é acrescentado um mês para fechar com o calendário, com o ano solar. Né? O ano solar tem 365,25 e uns quebradinhos de dia. Fazendo a média, nós temos 359,6 dias, ou seja, exatamente os 360, né? Os 360, que é essa palavra Haaretz. Então nós temos aqui uma relação do sexto dia com o quarto dia, ou seja, o sexto dia mostrando que a nossa Terra tem 360 graus, é uma Terra esférica, e esse 360 graus é importante, né, na definição das datas que estão apresentadas lá no quarto dia. Vaiomer Elohim, Inenatati, Lachem et Kol, Esev Zerá, Asher Alpinei, Kol Haaretz Veet Kol Haaretz Veet Kol Haetz Asher Bo Pri Etz Zorei Azará Lachem Ihie Le Orlá. E disse Elohim: eis que dei para vocês toda a erva com semente que está sobre a face da terra, de toda a terra, e toda a árvore na qual o fruto da árvore tem a semente, para vocês por comida. Ou seja, o Eterno aqui, no verso 29, está definindo a alimentação adequada para o ser humano. Ou seja, o ser humano é formado do solo, é formado da terra, é formado com os minerais da terra, e ele precisa se alimentar desses mesmos minerais que não são trazidos pela planta que tem semente, né, pela erva que tem semente, pela planta que tem semente, né, no seu interior, que é justamente essa planta que consegue nutrir de vida aquela semente, ela consegue nutrir de vida o ser humano. Então, o Eterno está definindo aqui, né, a alimentação. Ah, mas então não pode comer carne? Pode, num determinado momento, como a gente vai ver depois do dilúvio, naquele momento, né, naquele momento em que toda a vegetação ficou submersa, o Eterno separou animais, né, 7 animais adequados para que serviço de alimentação para aqueles que estavam saindo da água, que eram 8 pessoas. Né? Então, até que as plantas começassem a se reproduzir novamente, né, o Eterno permitiu que se comesse animais, mais animais que fossem adequados para a alimentação, não é qualquer animal. E aí o ser humano gostou, né, e o Eterno permitiu, mas a orientação é que o ser humano coma, né, se alimente, nos foi dado para o nosso desenvolvimento, para repor todos os elementos químicos do nosso corpo, os vegetais. E vocês lembram
que todos os seres humanos, até Noa, né, todos os seres humanos viviam muito, né, viviam muitos anos. Por quê? Porque eles tinham a alimentação adequada dada pelo Eterno. A partir do momento que o ser humano passa a comer carne, o seu período de vida diminui. E não é toda a carne. O Eterno sempre permite que o ser humano faça o que lhe dá na telha, mas ele aconselha, né? Faz, mas faz dessa maneira, né? Para que a sua vida se preserve na face da terra. Então o ser humano quis comer carne, foi permitido, mas a carne com algumas características especiais. E o ser humano mesmo assim desobedece, e aí tem vários problemas de saúde, né? Seu organismo não se recupera, não se alimenta adequadamente e passa a ter problemas, né? Passa a ter problemas e depois vão reclamar com o Eterno. Capítulo 30. Ulhol Hayat Haaretz, Ulhol Of Hashamayim, Ulhol Homes Al Haaretz, Asher Bo Nefesh Haya Et Kol Yerek, Esev Le Orla Vairi Ken, e para toda a vida na terra, e para toda a ave nos céus, e para todo rastejante sobre a terra, no qual vive alma, todo vegetal e erva para comida. E foi assim. Então todos os animais, sejam animais aéreos, sejam animais terrestres, foi dada a eles toda a erva para alimentação. Os animais também, né? Os animais também comem outros animais, há animais que comem outros animais, mas essa não é a orientação primeira do Eterno, né? Para que todos comessem vegetais. E agora nós vemos o que? Nós vemos aqui o verso 31. Vayar Elohim et kol asher asa, vehine tov meod. Vayehi erev, vayehi boker yom hashishi. E viu Elohim tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Aqui é o primeiro momento que o Eterno fala muito bom. Todos os outros dias ele falou, todos os outros dias não, todos os processos terminados anteriormente, o Eterno disse que era bom. No segundo dia ele não disse, porque o processo de separação das águas não havia terminado. Terminou no segundo dia, e no segundo dia ele disse duas vezes, no terceiro dia, desculpe, ele disse duas vezes que era bom. No sexto dia, ele disse, no primeiro momento, quando acabou a formação dos animais, os animais foram criados, né, o Eterno disse que era bom, mas no momento em que ele cria o ser humano, define a alimentação dos animais e do ser humano, ele diz que é muito bom. Tudo esse muito bom se refere não só a esse dia, mas a todos os 6 dias em que houve criação. Então, nesses 6 dias, o Eterno definiu, classificou toda a obra que ele fez, toda a obra que ele fez como muito bom. Então, aqueles que acham que o ser humano está errado, que a humanidade está errada, que a terra está errada, que a criação está errada, eles estão enganados, porque se o Eterno diz que é muito bom, quem é você, quem sou eu para dizer que não é muito bom, que tem que ser mudado, que tem que zerar e começar tudo de novo. O Eterno não fez dessa maneira, o Eterno não quer dessa maneira, o Eterno confia no ser humano, embora o ser humano não confie em si mesmo, não confie no Eterno, na sua grande maioria, o Eterno confia que o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, vá, em um determinado momento, cumprir com as atribuições que lhe foram dadas. E o Eterno diz aqui uma frase interessante. Vayehi erev e vayehi boker yom hashishi.
o sexto dia. Todos os outros dias ele dizia quinto dia, quarto dia, terceiro dia, segundo dia, dia 1, mas aqui ele colocou um artigo definido, né? Ele colocou um artigo definido, o sexto dia. Esse dia nós temos aqui, né, a criação dos animais terrestres segundo as suas espécies, a formação dos seres humanos e a sua criação com a semelhança, né, de Elohim, com os dois sexos, né, não existe 20, 30 sexos como se define hoje em dia, né, não existe essa questão de gênero como está definido hoje em dia. O Eterno criou todos os seres em dois gêneros, masculino e feminino, macho e fêmea. Não existe toda essa divisão, essa separação que fazem hoje em dia, mas não cabe a nós julgar o que as pessoas pensam e decidem e estabelecem como regras de vida, né? Nós estamos falando aqui da criação do Eterno, que ele julgou, né, como muito bom. E nós temos, nesse dia, nesse sexto dia, nós temos a definição da alimentação adequada para todos os seres, né? Então nós temos aqui que esse dia o Eterno colocou um artigo definido justamente porque aqui se fechava todo o processo de criação, né? Aqui foi a finalização, a cereja do bolo, está nesse último dia, esse artigo definido, né, do Yom HaShishi, o dia sexto, né? O dia sexto representando aí que tudo o que ele havia feito, ele considerou como muito bom. E nós temos que esse dia também representa, né, representa aqui toda a definição, né, a definição do tempo dado lá no quarto dia, porque nós vimos aí a média do ano solar com o ano lunar, dando 360 dias. Se a gente pegar 360 dias, né, de média e dividir pelo dia sexto, nós temos a fração de tempo utilizada até os dias de hoje, que são os 60 minutos e os 60 segundos, né, na nossa marcação de tempo. E nós temos sempre o Eterno falando, e foi Erev e foi Boker, ou seja, e foi o anoitecer e foi o amanhecer, definindo os dois períodos, né, período de escuridão e período de luz. Então nós temos aqui, né, sempre em todos os dias, a definição dos dois períodos de tempo, e aqui no sexto dia nós temos a definição dos 60 minutos e 60 segundos. E nós temos também como associar, né, associar os dias da criação com a geometria, né, porque o Eterno colocou aí ângulos, colocou 180 graus, 360 graus, e nós podemos ver aqui a geometria nos dias da criação. O dia 1 é o ponto. Na geometria, o ponto é o início de qualquer desenho, de qualquer diagrama, ou seja, é a partir daquele ponto, colocar a caneta no papel, é que você vai começar alguma coisa. E o primeiro dia da criação foi justamente isso, aquele momento que o Eterno deu origem aos céus e à terra. E disse, haja luz e houve luz. Porque você precisa da luz para ver, para compreender, para manipular, para usar o mundo à sua volta. Então você precisa esse primeiro instante. Você tem no segundo dia a reta, ou seja, a união de dois pontos. Então você teve a separação das águas, né, as águas de baixo e o firmamento. Então nós temos a formação do firmamento, o fechamento do firmamento nesse segundo dia. No terceiro dia, nós temos o plano, ou seja, a superfície, onde tudo se move, a base de tudo é a superfície. Então nós temos as águas de baixo se localizaram num lugar único, né, e apareceu o solo seco,
e também nesse dia apareceu a base alimentar para todos os animais, que foi a vegetação que aparece nesse terceiro dia. Então nós temos aí, né, esse triângulo, essa base que é um plano. O quarto dia já entra o espaço tridimensional e o tempo, né? Então nós passamos de uma geometria no plano para uma geometria num espaço quadridimensional, ou seja, nós temos as três dimensões do espaço, né? E nós temos aqui o tempo, nesse dia aparecendo Sol, Lua, estrelas e a marcação do tempo, né? A marcação calendário já aparecendo nesse quarto dia, as festas do Eterno, as datas do Eterno aparecendo no quarto dia. No quinto dia nós temos a ocupação desse espaço tridimensional, né? Você tem aí os peixes e as aves. Os peixes nas águas, eles podem ir em qualquer direção, para frente, para trás, para cima e para baixo, né? Nas profundezas do oceano onde o homem não alcança, né? Existem peixes lá que se movimentam para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Da mesma maneira as aves no céu, né? Você tem ave aí que voa a centenas de metros acima da superfície, você vê as aves voando para todas as direções, o que também o homem, né, não consegue, a menos que o utilize, né, a menos que domine o ar, domine a água com a consciência que lhe foi dada, a sua criatividade que lhe foi dada pelo Eterno. E no sexto dia, nós temos a ocupação do solo pelos animais, né? Nós temos aqui que todos os animais estão sobre a face da terra e nós temos o domínio sobre todos pelo ser humano. Então, nós vemos que os 6 dias de criação, sejam eles dias de 24 horas, sejam eras, isso não importa, né? A definição é período em que o Eterno iniciou um processo, finalizou aquele processo, quando ele diz, está bom, é bom, ele considera bom aquela criação daquele momento numa sequência, né, numa sequência lógica, numa sequência crescente. E são orientações que nós devemos ter para a nossa vida, né? Na nossa vida, nós precisamos iniciar os processos, finalizar os processos, considerar que foi muito bom, né? E passar para um processo seguinte, passar para um momento seguinte, né? Então, é isso que a gente aprende quando a gente estuda a criação, é justamente perceber aí como tudo, né, como tudo foi realizado por Eterno, né, com uma sequência, com uma precisão, né, que a gente deveria aprender e trazer para o nosso dia a dia. Amanhã teremos então o estudo da próxima porção Shelar Lehá, que é muito importante, então espero encontrar você aqui no canal, né? Se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente estudou hoje, se você tiver alguma discussão, se você quiser também apresentar uma outra argumentação, mande aqui pelos comentários, que teremos o maior prazer em trazer para você qualquer esclarecimento, qualquer discussão a mais. Shalom, shalom. Nos vemos amanhã no Kabbalah Shabbat. Acredito, não sei ainda qual vai ser o moré que dará esse próximo Shabbat. Mas com certeza será um excelente estudo dessa porção, que é uma porção que traz um resultado impressionante, né, para todos aqueles que estavam no deserto naquele momento e até os dias de hoje, tem reflexos até o dia de hoje. Shalom.